Começa agora, programa Campo Cidade. Oi, eu sou Emanuel Borges. Eu sou Fabiana Esteves e está começando o programa Campo Cidade. Fique ligado, a partir desse instante, vamos compartilhar conhecimentos relacionados à agroecologia, uma relação entre homem e natureza de forma sustentável. O programa é uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje vamos falar sobre segurança alimentar e nutricional. Você sabe o que é segurança alimentar? Ou já ouviu falar sobre o tema? Não? Não se preocupe. Hoje teremos a presença da professora Zênia Tavares, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A professora Maria Zênia Tavares da Silva é graduada em Economia Doméstica, especialista em formação de educadores, especialista em controle de qualidade de alimentos e mestra em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Também é integrante do Fórum Brasileiro e Estadual de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, o CONSEA-PE. Bem, antes de chamarmos nossos participantes, vamos começar com alguns conceitos básicos sobre o tema. Vamos falar logo sobre isso. Além de Zênia Tavares, teremos a presença do estudante de gastronomia da UFRPE, Lucas Dadalto Schettino, que falará um pouco sobre sua visão a respeito da segurança alimentar e também sobre a comercialização de comida vegana. Isso, Fabiana. Mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos logo com muita informação sobre segurança alimentar e nutricional. O programa Campo Cidade volta daqui a pouco. Nas feiras agroecológicas, você encontra alimentos mais saudáveis e fresquinhos, frutos da agricultura familiar. Acesse www.pernambucoagroecológico.org e se informe sobre a feira mais próxima de você. Vem pra feira! Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. Você está ouvindo o Campo Cidade. O tema de hoje é segurança alimentar e nutricional. E temos dois convidados de peso que vão esclarecer tudo sobre o assunto. Para compreender melhor, saiba que segurança alimentar e nutricional diz respeito às normas e ações que conduzem os processos dos alimentos até nossa mesa, mas também está relacionada à garantia de condições de acesso aos alimentos básicos, seguros e de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, de acordo com o conceito formulado por Maria do Carmo Soares e Paulo Giovanni, apresentado na Revista de Nutrição em janeiro de 1997. Além disso, Fabiana, os autores explicam que a segurança alimentar e nutricional, mais conhecida pela sigla SAN, está relacionada à qualidade dos alimentos, às condições ambientais para a produção, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Vamos perceber também a intensa relação entre produção e consumo e entender por que há tanto desequilíbrio na divisão de alimentos no mundo. Mesmo com o crescimento da produção, há um número muito grande de pessoas com fome ou desnutridas. É que nem sempre as políticas públicas contemplam os menos favorecidos. Além disso, as empresas de alimentos exploram a mão de obra dos trabalhadores rurais, segundo pesquisa feita pela ONG britânica Oxfam, em entrevista à Carta Capital de fevereiro de 2013. Há uma maior concentração de pessoas com fome no campo. A tese de mestrado de Nádia Bandeira, com o título Segurança Alimentar e Nutricional, uma questão de direito, explica que a segurança alimentar e o direito humano à alimentação e nutrição caminham juntos. Ela explica que o direito à alimentação faz parte dos direitos universais, indivisíveis e inalienáveis para o ser humano. Desse modo, todos têm direito à alimentação digna. Dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, informam que 1 em cada 5 pessoas dos países em desenvolvimento, totalizando 777 milhões de pessoas, está cronicamente desnutrida. É nesse contexto que as políticas nacionais relativas à segurança alimentar buscam minimizar os danos dos mais necessitados. A erradicação da fome foi uma das principais metas da Cúpula Mundial de Alimentação realizada em Roma no ano de 1996. Estabeleceu-se que até 2015
os países representantes diminuiriam até a metade o índice de segurança alimentar. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Brasil foi um dos países que mais contribuiu para a redução da pobreza e a fome, alcançando as metas internacionais e nacionais. O PNUD afirma que pessoas em situação de pobreza extrema são aquelas que têm uma renda média de R$ 2,36 por dia ou R$ 71,75 por mês. Segundo o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013, o mundo alcançou a meta de reduzir a pobreza pela metade do nível registrado em 1990, 5 anos antes do estipulado. Contudo, ainda há 1,2 bilhões de pessoas que continuam vivendo em condições extremas. Acredita-se que para cada 8 pessoas, uma não tem acesso regular a quantidades suficientes de comida. Mesmo o índice diminuindo de 47% para 22%, a fome ainda é um grande problema mundial. Segundo especialistas, precisaremos de pelo menos 50% a mais de alimentos até 2030. Bem, o programa Campo Cidade volta já. Fique ligado na Rádio Web Agroecologia. Rádio Web Agroecologia. Eu sou Luiz Amadeu e venho aqui convidar vocês para a Feira Agroecológica Chico Mendes, que acontece toda quarta-feira, das 6 horas da manhã até as 10h30, em frente ao Laboratório Lafep e a entrada do zoológico, na Praça Faria Neves. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. Venha participar do NAC, Núcleo de Agroecologia e Campesinato, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Formado por professores, técnicos administrativos e estudantes, o NAC se empenha na construção de conhecimentos baseados nos princípios da agroecologia, buscando uma vida com mais qualidade. O núcleo é apoiado pelo CNPq e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre em contato conosco através do e-mail nacufrpe@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/nac.ufrpe. Voltamos com o tema Segurança Alimentar e Nutricional. Quem vai falar daqui a pouco com a gente é a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Zênia Tavares. No último bloco, você ouviu sobre a fome mundial, uma desigualdade que tem relação direta com a segurança alimentar. O relatório de 2014 da FAO aponta algumas ações que alavancaram o Brasil como uma das nações bem-sucedidas no combate à fome. Uma destas ações está relacionada ao Bolsa Família, projeto que beneficia mais de 13,8 milhões de famílias de baixa renda e que, em 2013, quase triplicou o número de famílias assistidas, chegando aos 25 bilhões. Em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria, com o objetivo de eliminar a pobreza extrema, ampliou as medidas de proteção social com as políticas de promoção da igualdade de renda, do emprego, da produção familiar e da nutrição. O relatório ainda observou que o agronegócio e as grandes propriedades rurais dominam a produção agrícola voltada para a exportação e que a agricultura familiar tem um papel primordial na alimentação consumida no Brasil, pois 70% dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro vêm desta modalidade. Outro conceito que está diretamente relacionado com a segurança alimentar é a soberania alimentar, que consiste na garantia do direito humano à alimentação. Este conceito também está ligado à autonomia das nações e sua autossuficiência com relação aos alimentos para o consumo interno. Durante a Cúpula Mundial da Alimentação, os movimentos camponeses, em resposta às políticas agrícolas de aumento da produção de alimentos para o combate à fome, estabeleceram o termo soberania alimentar, por discordar do conceito de segurança alimentar, acreditando ser limitado à garantia do alimento, sem importar-se com a forma de produção. Outros pontos importantes que estão ligados à soberania alimentar são a sustentabilidade ambiental, preservação da biodiversidade e compromisso com as futuras gerações. Assim, contrariando o modelo apresentado pela Revolução Verde, que defendia o uso intenso de insumos químicos, como agrotóxicos, a agroecologia surge entre as décadas de 70 e 80 como uma saída para a preservação do meio ambiente. A agroecologia tem como base um modo de produção sem insumos químicos,
orientando-se pelos saberes e métodos tradicionais de manejo. A diversidade alimentar é defendida pela agroecologia como forma de manter a agrobiodiversidade. Voltamos daqui a pouco com a professora Zênia Tavares. Você está ouvindo a Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. Nas feiras agroecológicas, você encontra alimentos mais saudáveis e fresquinhos, frutos da agricultura familiar. Acesse www.pernambucoagroecológico.org e se informe sobre a feira mais próxima de você. Vem pra feira! Rádio Web Agroecologia. Estamos de volta. A professora Zênia Tavares vai nos explicar alguns pontos importantes sobre a segurança alimentar e nutricional. Olá, professora! Quais os pontos relevantes que a população precisa saber sobre a segurança alimentar e nutricional? É importante que a população compreenda que a segurança alimentar e nutricional é uma questão ampla. Ela não diz respeito só ao controle de qualidade de alimentos, não só ter o alimento livre de contaminantes, mas ele é muito mais amplo do que isso. A segurança alimentar e nutricional, ela diz respeito a ter terra, ao acesso à terra, a questão de assessoria técnica, a produção, quer dizer, a produção de alimentos saudáveis, livre de contaminantes, livre de transgênicos, mas também não diz respeito só à questão da produção. Diz respeito também a ter acesso a partir da renda. Então, diz respeito a ter emprego e renda que possibilite ter acesso aos alimentos, usar isso principalmente para quem é da cidade, mas também no meio rural. Então, eu costumo dizer que a segurança alimentar é a questão da terra, a questão do emprego. Tem emprego, tenho terra, produzo. Ou então, na cidade tenho terra, mas eu preciso comprar. Para comprar, preciso estar disponível. Aí, para ter acesso, eu tenho que ter uma renda digna. Não é só ter um emprego com um salário, porque o salário mínimo ele não é um salário digno. Então, ele também contribui para que as pessoas não tenham acesso a um alimento de qualidade. E uma outra questão também é que as pessoas não compreendem, ainda está precisando de aumentar essa compreensão sobre ter uma moradia digna, ter lazer. Quer dizer, ter uma vida digna, isso diz respeito à segurança alimentar e nutricional. A gente foca muito a questão do alimento em si, mas a gente não vive só do alimento, a gente vive do alimento com as outras questões. Porque aí o conceito de segurança alimentar e nutricional, que ele foi elaborado aqui na segunda conferência estadual e a nacional de segurança, a nacional de segurança alimentar e nutricional, é um conceito enorme, onde coloca todas as dimensões, a dimensão do alimento, da nutrição, a questão ambiental. Então, a população precisa saber que, para ter segurança alimentar e nutricional, eu preciso ter garantia de que todos os dias eu vou ter alimento na minha mesa. Então, a ter alimento na minha mesa, ter alimento para a questão do consumo, eu tenho que ter a renda que possibilite isso. E também tenho que ter disponível produtos de qualidade. Porque eu posso ter dinheiro, mas comprar um produto que não é de qualidade. Por exemplo, comprar um alimento contaminado com agrotóxico. Um alimento rico em produtos químicos. A questão dos industrializados, que hoje está muito presente no cotidiano das famílias. Os alimentos processados e ultraprocessados. Então, é uma questão complexa. Ela não diz respeito a um só setor, o setor da saúde, o setor da educação, o setor da agricultura, mas e todos esses setores, junto com a questão do desenvolvimento, a questão urbana também, ela interfere na qualidade de vida. Se interferir na qualidade de vida, vai interferir em outras questões ligadas à segurança alimentar e nutricional. Professora, qual a relação entre segurança alimentar e direito do consumidor? O direito do consumidor está lá, a questão da legislação, que foi conquista também do trabalhador e da trabalhadora, né, do cidadão, ter esse seu direito enquanto consumidor e consumidora como chama, na lei, no formato de lei, e lá diz que todo cidadão, todo consumidor e consumidora tem direito à educação para o consumo e tem direito de saber o que está comprando e o que está consumindo. Quer dizer, tem acesso à informação. Não é? Então, a questão da segurança alimentar e nutricional, ele preconiza que a gente precisa ter os alimentos saudáveis, alimento de procedência confiável e para a questão para estar na mesa do consumidor. Aí a gente vê assim, compra o produto
mas eu tenho que saber a procedência e como é. Então, desde a produção até chegar na mesa do consumidor, tem toda uma cadeia. Aí vem a produção, vem a questão da indústria, vem no comércio, toda. Respeitar o que diz a questão do direito do consumidor, esse produto é saudável, esse produto com a informação adequada para que eu saiba o que está consumindo. Por exemplo, a gente está aí na luta para a questão do T no rótulo de alimentos. O que significa o T? T de transgênico. Que aí é para retirar esse T que está ferindo um direito do consumidor, é saber o que está comprando. Eu posso comprar o alimento transgênico, se eu quiser, mas eu tenho que ter aquela informação ali. Então a segurança alimentar ela tem uma relação com essa questão de ter o direito à informação e saber o que está comprando e produto de qualidade, porque a questão do direito ele diz também, comprar o produto que não traga danos para a saúde. Bem, com essas informações e baseados nas leis que regulamentam a venda de alimentos no Brasil, gostaríamos de saber sobre as escolhas alimentares da população brasileira. Qual o perfil alimentar da nossa população? A gente vê que com o acesso a produtos industrializados, com a facilidade que a gente tem hoje, a gente está cada vez mais comendo fora de casa. A comer fora de casa, ele traz consequências, às vezes negativas, e quase sempre negativas, porque a gente comendo fora de casa, a gente não come de forma fora de casa, não come de forma adequada. E isso está contribuindo para a mudança no perfil alimentar da população. Os hábitos alimentares mudaram. Né? E a gente vê que uma das questões, isso está provocando o quê? O sobrepeso e a obesidade. Além de também provocando doenças que eram provenientes da má alimentação. Aí já coloquei essas duas, sobrepeso, a obesidade, mais a hipertensão, o diabetes, o aumento do colesterol. Tudo são doenças provenientes da má alimentação. E isso mudando o perfil da população brasileira, a população pernambucana. Isso contribuindo para quê? E o que é que contribui? Não só comer fora, mas aí o que eu coloquei agora há pouco, os alimentos processados e ultraprocessados, que aí eu vou repetir, não são alimentos, são produtos. As indústrias, elas produzem uns produtos que enche a barriga, mas não cumpre o objetivo da alimentação, que é nutrir e trazer saúde. Ela, nesse caso, está trazendo doenças. E isso está mudando, vai ocasionando problemas no perfil alimentar, no perfil da população e na questão, aí a gente vê a saúde pública. A população está em torno de 54% da população, isso foi uma pesquisa do IBGE, que a população adulta encontra com sobrepeso e obesidade. Então, é um índice muito alto. E é preciso ter um trabalho específico com essa questão desse perfil atual alimentar. E não só para adulto, aqui está colocando adulto, mas a gente está vendo nas crianças, desde cedo também, com problemas de doença que não era presente na vida da criança e do adolescente e hoje está por conta da má alimentação. Aí tem até um filme que eu acho que é recomendado para a população no geral, que é Muito Além do Peso. É um filme, eu recomendo esse filme, o Instituto Alana, que trabalha com a questão do consumo de criança, foi publicado e ele trata bem da obesidade na infância. Aí a gente está colocando a infância, na fase adulta, toda a questão na nossa fase por conta da má alimentação. Então, da falta de conhecimento da população do que realmente é alimento, do que é produto e como é que a gente deve se alimentar. Que a facilidade está aí, a gente vai no mercado e compra tudo que a gente precisa, se tiver dinheiro. Mas nem sempre esse produto ele é saudável para o nosso consumo. No início do programa, falamos sobre o crescimento da produção de alimentos e as relações de consumo. Vamos saber da professora Zênia sobre o órgão regulamentador de segurança alimentar, o CONSEA. Professora, qual o papel do CONSEA? O que é o CONSEA, né? Primeiro, o que é o CONSEA, que a gente fala tanto, é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. É um conselho de política pública, um conselho que tem como papel a questão do controle social. Esse controle social é o quê? Uma das coisas, propor, uma das ações do conselho é propor ações para a política pública, a política estadual de segurança alimentar e nutricional. Isso enquanto conselho estadual, porque os conselhos eles existem nos municípios, no estado e no nacional.
Então, o papel do Conselho é, a partir do que a gente sabe, das pesquisas, dos trabalhos, das ações, do acompanhamento em relação à segurança alimentar e nutricional, o Conselho acompanhar essas ações e propor outras ações para o governo. Aí a gente vê, a Pernambuco ele tem um plano. Pernambuco tem um plano estadual de segurança alimentar e nutricional, que ele de 2013 a 2015, quer dizer, o ano passado ele encerrou. A gente está no processo da revisão do plano para o segundo plano. Então, a partir do primeiro plano, o que é que o governo fez em relação à segurança alimentar e nutricional no estado de Pernambuco? O governo está colocando a segurança alimentar e nutricional, mas o estado de Pernambuco tem uma indústria de transgênico, de Petrolina. Então, aí a contradição aí, cadê trabalhar para a alimentação saudável da população e a questão do uso dos agrotóxicos. Pernambuco ainda é muito alto, ainda não tem uma política. Então, o Conselho ele tem como objetivo propor ações para contribuir para a política pública de segurança alimentar e nutricional, para possibilitar com que a população pernambucana, isso falando do Conselho de Pernambuco, mas todos os conselhos, tenha na sua mesa alimento de verdade, no campo e na cidade. E esse foi o tema da nossa conferência no ano passado. Quer dizer, a gente precisa de ter realmente comida de verdade. Comida de verdade significa comida saudável, nutricionalmente e que a gente tenha condições de comprar, o justo. Então aí o Conselho ele tem como um papel principal acompanhar as ações e propor ações para que o governo ele implemente políticas que vá contribuir para que a população tenha a segurança alimentar e nutricional em todo o estado de Pernambuco. Obrigado, professora. O tema é realmente muito amplo e pouco conhecido pela população. Daqui a pouco vamos chamar mais um dos nossos convidados, o estudante Lucas. Mas, antes disso, vamos ouvir a música Marcha Macia, de Ciba. Se liga aí, o programa Campo Cidade volta já. Rádio Web Agroecologia. Acorda, amigo, o boato era verdade. A nova ordem tomou conta da cidade. É bom pensar em dar no pé quem não se agrade. Sendo você, eu me acomodaria. Não custa nada se ajustar às condições. Estes senhores devem ter suas razões. Além do mais, eles comandam multidões. Quem para o passo de uma maioria. Progrediremos todos juntos muito em paz, sempre esperando a vez na fila dos normais. Passar no caixa, voltar sempre comprar mais. Que bom ser parte da maquinaria. Teremos muros, grades, vidros e portões. Mais exigência nas especificações. Mais vigilância, muito menos exceções. Que lindo acordo de cidadania. A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura, ponta de lança, estrondo, marcha macia. Estamos de volta. Lembrando que o tema de hoje é segurança alimentar e nutricional. Vamos conversar agora com Lucas Dadalto, estudante de gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olá, Lucas. Compreendendo a segurança alimentar também como práticas de controle de qualidade na produção e manipulação de alimentos, como se dá o processo de segurança alimentar na culinária artesanal, mais especificamente na comida vegana? Quando você me perguntou sobre a segurança alimentar, né, e na questão da cozinha artesanal, assim, como se dá esse processo?
E é uma coisa assim que eu acho extremamente desafiadora, mas interessante. Por quê? A minha intenção, pela questão nutricional do alimento, é trabalhar com alimentação fresca. Trabalhar com um produto o mais fresco possível. Então eu procuro fazer a comida todos os dias. Há uma coisa ou outra que eu antecipe e faço pré-preparo um dia antes. Mas provavelmente todos os processos de cocção eu faço no dia, durante a manhã. Então eu adaptei meu horário para acordar mais cedo e atender a demanda de acordo com o horário de entrega que eu faço os alimentos. Mas tem vários processos, né? A questão da utilização do sal, do óleo, a questão também da higienização dos alimentos, né? Das folhas, dos legumes. Então tem todo esse processo que é um processo artesanal, não tem como fugir dele. Então não só pela questão da cozinha ou de como se monta o alimento, né? De como se cozinha, mas essa parte pré-operacional também, né? Que a gente fala que é o mise en place, né? Que é o preparo da praça. E colocar um grão de molho também é uma coisa que eu acho que está relacionada com a segurança alimentar, porque a gente tem a parte microbiológica, né, de preocupação, que é a higienização, manipulação dos alimentos, mas eu acho que a segurança alimentar, quando envolve principalmente a alimentação vegana, que você trabalha com grãos, os nutricionistas costumam falar que os grãos eles têm antinutrientes. São processos, são toxinas normais que tem no grão, em alguns outros alimentos, que elas precisam passar por algum processo de limpeza, né, de purificação, para você poder depois ingerir esse grão. Não é nada extremamente tóxico, mas é um tipo de preparo. Se você pega o grão de soja, grão de bico, feijão, e deixa no processo natural dele de molho de 12 horas, é o processo de desintoxicação que eu estou falando. Então é um cuidado que eu procuro ter também com os alimentos, não só buscar a soja não transgênica, mas também fazer esse processo de purificação, que é deixar de molho na água. Então eu acho que isso também é segurança alimentar dentro da alimentação vegetariana, né? Porque lida com a questão da absorção dos nutrientes, e tem gente que chega a ter problemas, né, de intestino, assim, de irritabilidade no intestino, síndrome do intestino nervoso, alguma coisa assim. Então, essa questão dos antinutrientes ou da digestão do grão é muito importante nessa hora. Como a sustentabilidade está relacionada à produção e preparo dos alimentos na culinária vegana? A gente havia comentado também sobre a questão do ato político, né? Não só no consumo dos produtos agroecológicos que são fornecido pelas famílias de agricultores, né, os trabalhadores rurais, mas eu acho que outro ponto que envolve a questão política no aspecto da alimentação e tem envolvimento com a questão sustentável também é o aproveitamento integral dos alimentos. Então é uma questão assim que eu vejo que é interessante, econômico, sustentável, trabalha com a questão da criatividade na cozinha também. Então é um aspecto que a cada dia para mim é uma novidade. Eu tenho que buscar o conhecimento, buscar a experiência, a técnica e envolver esses fatores com a melhor forma que eu possa aproveitar aquele alimento por completo. Então, por exemplo, hoje em dia o jerimum que eu compro eu aproveito ele 100%, porque eu utilizo a casca da maneira correta, higienizada, utilizo a casca, a polpa e as sementes, como eu até havia conversado com você, porque é muito interessante. Eu adoro fazer a semente da abóbora torrada, então eu uso ela como um complemento na alimentação, um complemento num macarrão, né, integral, alguma coisa assim. E outros também, por exemplo, o brócolis, a pessoa acha que o brócolis é só aquela partezinha dele florida, mas o brócolis tem muita folha, os talos também são super nutritivos, então eu costumo usar numa torta integral os talos do brócolis, os talos da couve, enfim, trabalhar com o alimento dessa forma, né, mexendo com a criatividade da pessoa, aproveitando os nutrientes por completo, aproveitando todas as partes dos alimentos, porque eu acho que isso também, a questão sustentável, ela
tem esse envolvimento, essa veia política, dentro do ato de comer, do ato de cozinhar e da culinária de forma geral. Que orientação você pode dar às pessoas que buscam um modo de alimentação saudável? Bom, com o conselho, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa ela tem que buscar a alimentação saudável da maneira que proporcione para ela um bem-estar. Eu acredito que assim, a alimentação saudável ela não está relacionada só ao alimento. O alimento ele é o principal, né? É a questão nutricional, é a fonte de alimentação do corpo, mas eu acho que uma alimentação saudável ela também está relacionada com a relação que você tem com esse alimento, né? O bem-estar, a forma como a pessoa busca essa alimentação. O que eu procuro oferecer para meus clientes é alimentação vegetariana e vegana. Eu trabalho com essa vertente alimentar e dentro dessa escolha minha, eu acredito que a alimentação vegetariana, ela traz benefícios físicos, emocionais e, digamos, até psicológicos, porque envolve essas esferas que fazem parte da vivência das pessoas. E assim, é importante dizer isso porque a minha luta, a minha defesa, a cozinha com que eu trabalho é relacionada à alimentação vegetariana, é uma alimentação relacionada à dieta vegana, então é o alimento em si. Não está relacionada ao veganismo como ideologia de vida, como prática. Então, acho que é importante ter essa distinção, porque existe o veganismo como um lifestyle, como um hábito de vida, uma questão mais ideológica, onde eu estou conhecendo ainda esse mundo, eu conhecendo essa proposta, mas, em contrapartida, existe a alimentação vegetariana e vegana, que é a defesa com que eu procuro trabalhar, assim, é a forma como eu procuro trabalhar e oferecer o meu serviço aos meus clientes, é a forma como eu acredito de alimentação saudável, principalmente em prol da redução do consumo de carne, né? Digamos que a maioria dos meus clientes hoje em dia eles não são vegetarianos, então são pessoas que aderiram à dieta vegetariana, aderiram ao alimento vegano, por uma questão de experimentação, por uma questão de gostar, mas não estar totalmente seguindo a dieta, à risca, sendo um vegetariano estrito, mas eles gostam de consumir esse tipo de alimento, faz bem. E então eu acho que é dessa forma, assim. Hoje em dia, então, o que eu ofereço, por mais que seja um produto vegano, muitas pessoas que não são veganos se alimentam dele. Então, eu acredito na alimentação saudável dessa forma, assim. Então, acho que minha dica é essa. Muito obrigado, Lucas. Sua experiência nos ajudou a compreender como cada um de nós pode contribuir com a segurança alimentar e nutricional. Ao escolhermos uma alimentação mais rica em nutrientes e sem componentes químicos, podemos ter uma vida mais saudável. A segurança alimentar é um tema muito interessante. Pena que o tempo é muito curto. Você quer saber mais? Acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mds.gov.br. No site, você pode acessar sobre segurança alimentar e ficar por dentro de mais notícias. Aqui em Pernambuco, temos o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, o CONSEA. Acesse o site consea.com.br e saiba mais sobre o tema. Bem, Manuel, nosso tempo está acabando. O programa Campo Cidade chega ao final de mais uma edição. Hoje falamos sobre segurança alimentar e nutricional. Participaram dessa edição a professora Zênia Tavares, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também Lucas Dadalto Schettino, estudante de gastronomia e comerciante de comida vegana na empresa Galáxias Comidas Espaciais. Agradecemos por sua companhia e queremos convidar todos vocês para acompanharem nosso podcast que vai ao ar semanalmente na Rádio Web Agroecologia. Curta o nosso canal através do YouTube, Rádio Web Agroecologia. O podcast Campo Cidade teve a produção de Emanuel Borges. Apresentação de Emanuel Borges e Fabiana Esteves. Roteiro de Emanuel Borges, na técnica Matheus Bernardo. Consultoria de Silvio Gleison B. Coordenação do professor Francisco Roberto Caporal. Uma produção da Rádio Web Agroecologia, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Participe através da nossa página no Facebook. Nos vemos no próximo programa. Até lá!